certo. Você vai falar a mesma coisa do que ela? Opa, peraí, melhorou. Vamos lá. Quando eu deixo o rei encurralado, não tem pra onde ele ir, que ele vai ser morto. Opa, obrigado. Então ele vai, né? Agora não tem mais jeito, não é? Paulo faz isso com a gente. Paulo faz isso com aqueles que você vai perceber no verso 2, verso 1, perdão, falo, pois, a quem sabe a lei. Então vamos lembrar, muito provavelmente essa igreja começa com quem mesmo? Quem lembra? Com quem? Pode falar. Quê? Não, fala. Gente. Isso, mas com os judeus talvez convertidos, né? Lá no dia de Pentecostes, lembra? Então é claro que Paulo, ele vai bater firme nessas pessoas. Um dos objetivos de Paulo é falar o que para essas pessoas? Que aqueles que não são judeus, que chegam até o Messias, Jesus Cristo, essas pessoas não precisam cumprir a lei. Na verdade, nem os judeus conseguem cumprir a lei. Não que a lei seja ruim, você já viu pela leitura do texto que a lei não é ruim, mas a gente vai argumentar em cima, mais ainda em cima do texto, que a lei ela é boa. Tudo bem? Então, aqui ele deixa todo mundo encurralado. Por quê? Verso 1. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Vamos lembrar, pense numa coisa. Imagine que existe alguém aqui que depende de um testamento. Depende de um testamento. Ele pode ser aberto se o testador, né? Tá certo? O testador ainda vive? Ele pode ser aberto? Não pode, concorda? Se você tem alguma coisa a ganhar de alguém que está em um testamento, o que você precisa esperar? Que ele morra. A lei diz isso. Acabou. Ótimo. Agora vem para cá, ó. Porque isso aqui é uma coisa comum no nosso meio, na nossa sociedade. Agora, o que Paulo faz para isso, para mostrar que a lei é importante? Enquanto a pessoa está viva, ele dá o exemplo do casamento. Só tome cuidado com os moldes ditos pela nossa sociedade e também os moldes do Velho Testamento. Vou te dizer uma coisa. Todos nós fomos amaldiçoados. Todos nós. Mas eu tenho tentado entender tanta opressão na mulher, sabe? Eu tenho tentado entender isso daí. E eu olho para Gênesis 3 e vejo que o Senhor Deus, né, amaldiçoou a mulher de uma forma diferente da do homem. Né? Vocês sabem disso daí. E você não pode pensar no casamento nos moldes do Velho Testamento também. Daqui a pouco a gente vai falar disso daí. Mas leia comigo, por favor, versos 2 e 3. Porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver. Está ligada pela lei. Desculpa, perdão, lei diferente. Porque a mulher está sujeita ao marido. Enquanto ele viver, está ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro homem. Mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Então ele usa essa alegoria e vamos lá. Você não pode pensar de forma nenhuma e nunca, se não der certo, a gente separa, sabe esse negócio? A gente vai tentar e se não der certo, irmãos, eu vou dizer uma coisa, entre nós, não existe esse negócio se não der certo. Se alguém aqui é divorciado, se alguém aqui, porventura, um dia precisou, achou que precisou se separar, Deus ele tem misericórdia de você do mesmo jeito, tá? É outro assunto isso aí, é outro. Então, eu estou falando divórcio. A partir do divórcio é para um outro dia. Imagina, a gente se encontra, a gente senta ali, senta aqui, a gente conversa. Mas o divórcio, Deus não quer um divórcio. Eu entrei em um relacionamento com a Marília para dar certo. Tá joia? É para dar certo. Essa é a vontade de Cristo. É que dê certo. Então não tem esse negócio, eu quero ser feliz. Não, eu quero fazer a Marília feliz.
É isso que eu quero. Então eu me submeto ao casamento. Eu gostava de jogar bola sábado o dia inteiro. Mas eu casei. Só jogo sábado de manhã, quinta-noite. Já pensou se você tivesse um pai, como eu era? De manhã futebol, sábado. À tarde, futebol. À noite, falar sobre futebol. E no domingo, terminava o dia nas mesas redondas. Não, eu tive que mudar, é casamento. Ela também quer beijar essa bochecha aqui, ou não? Claro que quer. Você acha que essa bochecha... Ah, tudo bem. Não tem, mas ela gosta da bochecha. Bom, você não pode pensar em dar errado, tem que pensar em dar certo. O homem olha para o Salmo 128, a mulher para Provérbios 31. É difícil isso aí? Vai lá em Salmo 128, é para você ler hoje, homem. Não agora, não precisa ir agora. É para ler hoje. Homem, que confie nisso. Aconteceu alguma coisa nos seus olhos? Tudo bem, não tem problema. Você está bonito assim, está dormindo. Ele está dormindo. Dorme. Eu te chamo no final. Eu te chamo, pode ficar tranquilo para você ir para a piscina. Vamos lá. O homem lê o Salmo 28 hoje, eu quero ser esse homem do Salmo 128. A mulher lê Provérbios 31. E você vai ver se vai dar errado o negócio. A Bíblia não mente. Não pode pensar nos moldes de hoje. Nos moldes antes de Cristo, é que não pode mesmo. Sabe por que ele está falando aqui, que está ligado ao marido? Porque existia um contrato. Existia um contrato entre eles. E o homem podia acabar com esse contrato e dar uma carta para ela. Tome. Você não tem mais ligação comigo. Na verdade, quando você pensa nos patriarcas, é assim. A mulher, ela vai pro clã do marido. Por isso que é importante que nasça homens no clã. Por isso a importância dos homens. Os homens trazem mais pessoas para o clã. E as mulheres vão embora do clã. Quem você acha que o pai quer que nasça, homem ou mulher? Você entende? Você entende? Mas isso está em Gênesis 3. Não está aqui, ó. Aqui as mulheres são exaltadas. É diferente. Porque a revelação é progressiva. E quando chega em Cristo, tudo é colocado no seu devido lugar. E quando chegar o milênio, e depois do milênio, aí tudo estará pronto para vivermos a eternidade. Enquanto isso, sofremos enquanto os me perdoem. Se alguém compartilha, existem essas idiotices de machismos e feminismos. Não pode se pensar nesses moldes, mas aqui nós estamos falando da lei. Você tem que olhar para esse texto e não se ofender com Cristo. Você não pode se ofender com o apóstolo Paulo. Isso não é para você, é para quem sabe a lei e quem quer cumprir a lei. Como você vai tratar sua mulher? Uma mulher com um homem. A mulher plenamente satisfeita no amor do homem. E o homem plenamente satisfeito no respeito que a mulher tem por ele. Vou falar uma coisa para vocês. Esse rapaz, esse é seu namorado, filha? Esse rapaz aí, ele não quer teu amor. Ele quer o teu respeito. Não, aí, zoou, não deixa zoar. Não deixa zoar, isso mesmo, eu gostei. Bota moral no negócio. Mas você tem que pôr moral com amor. Certo? Porque ela quer que você a ame. Paulo está dizendo aqui, você percebe que todas as vezes que o marido morre, a mulher está livre. É isso que ele está dizendo para aqueles que sabem a lei. Muito bem. O Senhor Jesus, ele nos ensina sobre isso, como eu já falei. E aí na questão do Senhor Jesus, agora eu vou lá para crentes, não para pessoas da lei. Para crentes, a gente tem que ler Provérbios, Mateus capítulo 5, versos 31 e 32. Mateus capítulo 5, verso 31 diz assim: também foi dito, agora perceba as palavras do Senhor Jesus, foi dito, não é que está escrito, não é que a interpretação deveria ser esta. Ele está dizendo, foi dito. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está
criticando aquelas pessoas que queriam seguir a lei. Então, olha só, também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer repudiar a sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Não é para você fazer isso, por causa das palavras de Jesus. Mesmo antes das palavras de Jesus, Jesus critica o povo que interpreta a lei, dizendo, vocês ouviram o que foi dito, mas não é aquilo que está escrito na lei. Mesmo que seja escrito dessa forma, no começo não foi assim, mas foi pela dureza do coração de cada um que isso foi permitido. Senhor? Isso, meu irmão, obrigado, muito obrigado, isso mesmo. Por causa da dureza do coração, Moisés permitiu a carta de divórcio. Lembrando que a revelação é progressiva. Pastores hoje, olha, vocês sabem que não tem apóstolo, né? Certo? Tudo bem? Pensando na responsabilidade, o maior cargo que existe, no planeta é de pastor. Pensando na responsabilidade. Nós, pastores, cuidamos de coisas eternas. Nós não podemos dar carta de divórcio, está vendo? Permitir a carta de divórcio. E tem isso aí. A revelação, ela é progressiva. Paulo está falando aqui. Agora é o seguinte: neste caso, em que vocês vão servir o Senhor, houve morte. Então, o que a gente vai fazer agora? Irmãos, vamos fazer um exercício assim. A gente vai olhar para o capítulo 7, quem está com celular, aí é mais difícil. Quem está com Bíblia de papel, aí tem 2 celulares aí? Então, um abre no capítulo 7, o outro no capítulo 6. Aí quem está com Bíblia, a gente vai fazer um exercício rápido, assim, de ir para lá e para cá. Eu não sei se talvez está na mesma geografia da minha Bíblia, é diferente, né? Eu tenho que virar a página. Mas se você tem uma página no capítulo 6, outra página no início do capítulo 7, tá bom já. Então vamos fazer esse exercício, por quê? Porque nesse caso é morte. Olha só, no verso 1, novamente, não sabeis vós, irmãos, pois que falam os que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Aí vai para o capítulo 6, vamos lá. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Retorne para o capítulo 7, verso 2. Porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver. Ai, pai, desculpa. Porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada pela lei. No capítulo 6, Paulo já tinha argumentado. O que ele está fazendo aqui? Está dando um checkmate. Nós já morremos. Existe morte nesse relacionamento. Nós e Cristo. Vamos lá para o capítulo 6 de novo. Ou não, verso 3, por favor. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Por quê? Se somos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também seremos da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque a lei só dura até que haja a morte. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabemos que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois
quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Houve morte? A de Cristo e a nossa. São duas mortes que o texto diz para nós. Cristo morre por nós, nos dá o direito de ir até Deus. Nós morremos para o pecado, para podermos servir a Deus. Acabou, irmãos. Agora nós estamos livres. Isso é bom para nós. Lembrando que livre, a gente gosta muito dos filósofos, né? Santo Agostinho disse que nós somos livres para fazer o que é certo. Ninguém aqui é livre para fazer o que quer, sim ou não? Hein? Somos livres para fazermos o que nós queremos? Não, nós somos livres para fazermos o certo. É isso que a gente tem que buscar, glória ao nosso Deus. Obrigado. Liberdade e não libertinagem. Tá bom, obrigado, irmão, pelo comentário. Então vamos lá. Então o que aconteceu aqui? Aqui aconteceu que existiu morte. Irmão, eu não vou conseguir acabar 11 horas não. São 10h30. Tudo bem? Como é que é o negócio? Meio-dia é o almoço, certo? Se eu acabar uma meia hora antes, tá com fome já, irmão? Não? Tá com fome? Tá, tadinha. Traz um sanduíche para a irmã, por favor. Vamos lá. Bom, então olha só, já dito isso, agora o que acontece? Nós estamos livres. E agora, irmãos, é o seguinte, se eu pensar em resolver qualquer coisa do passado, não for voltar lá para resolver isso, o que eu e você nós vamos encontrar é sangue, tudo bem? Não adianta voltar lá. Se por acaso eu vou resolver o adultério que eu cometi, eu vou resolver o assassinato que eu cometi, eu vou resolver, sabe? O que você vai encontrar é sangue. Quando você bater na porta, Cristo vai abrir e vai falar: meu sangue já limpou tudo, vai embora, está pago. Eu não estou dizendo que se você tem uma dívida você não deve pagar, você tem que pagar. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que Ele pagou. Eu não estou falando de grana. Tá bom? Se você ofendeu alguém, é claro que você tem que ir lá e confessar o teu pecado. Não é pedir perdão, é confessar o teu pecado. E aí a pessoa te perdoa. Eu confesso o meu pecado para você porque eu sei, eu tenho convicção. Você é crente, você me perdoa. É por causa disso que eu confesso. Eu não peço perdão. Eu chego para minha mulher e falo assim: olha, errei. Ela olha para mim e fala: eu te perdoo. Sem eu pedir perdão. Você viu em algum lugar na Bíblia que é para pedir perdão? Não, é para perdoar, é o contrário. Então eu vou lá, o Senhor Jesus, Ele olha para mim e Ele já orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Está perdoado, está pago. Não adianta eu querer voltar lá, eu já sou livre. Eu sou livre para servir a Deus, então eu vou para frente. Aí, irmãos, Ele vai falar da morte de novo. Ele fala da morte, Ele fala da nova vida e Ele fala de resultados. Hoje eu já estou morto para o pecado. Então Ele vai falar de novo, verso 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Está morto já. Segunda coisa, para que sejais de outra uma nova vida, daquele que ressuscitou dentre os mortos. E aí teremos fruto, a fim de que demos fruto para Deus. E aqui está o resultado de tudo isso. Irmãos, livres. Por quê? Porque Cristo morre por nós e nós nos encontramos com Ele, nos submetemos a Ele, recebemos Ele como Salvador, somos templo do Santo Espírito. A partir desse momento nós servimos a Ele. Qual é o resultado natural disso? O resultado natural, irmãos, de uma nova vida, é claro que é dar fruto. Houve, irmãos, um rompimento com o velho homem. Houve um rompimento com a velha vida. A morte causa trauma. E causa trauma que é irreparável, porque imagine, se alguém aqui nos deixar hoje, ou eu,
Acabou, não tem mais relacionamento. Se a gente morreu para a lei, não existe mais relacionamento. É uma nova vida. Eu não vou agir como eu agia antes. Faz sentido isso? Faz sentido? Eu não vou agir. Agora, tem uma questão. Você tem que pensar o seguinte: como é essa coisa de eu olhar para a velha vida e não querer ser o que eu era antes? E até no dia de ontem, hein? Eu estou falando do dia de ontem. Eu estou falando com crentes também. Estou falando do dia de ontem. Eu cometi algo que não foi bom. Está entendendo? Cometi algo que não foi bom ontem. Crente já. Mas eu sou uma nova criatura. O natural deveria ser eu caminhar para Deus e dar frutos para Ele. Olha só. O que você espera de um arrependido? O que você espera? Que ele não faça mais aquilo. Tá bom, mudança. Mas que ele não faça mais aquilo. Não é o arrependido? Não é isso que você espera de um arrependido? Agora vamos olhar para nós. Quantas vezes nós não voltamos nas práticas que algum dia nós deixamos? Você já passou por esse momento da tua vida de olhar para dentro de você mesmo e pensar: por que eu fiz isso de novo? Por que eu falei isso de novo? Já parou para isso? O natural seria a gente caminhar para Deus e dar fruto. Mas aí eu quero ir no verso 24. Miserável homem que sou. O verso 4, ele vem para nós e fala que morremos para o pecado, morremos para a lei, ressuscitamos com Cristo e vivemos para Ele. E aí vamos dar frutos para Deus. Aí eu olho para mim, para dentro de mim, para o que eu tenho feito e digo: miserável homem que sou. E eu tenho que fazer isso, olhar para dentro de mim e falar: miserável homem que sou. Se eu olho para trás, irmãos, de vez em quando, o que eu vou achar? Eu vou achar as atitudes de alguém que está sendo sufocado. Eu vou achar isso daí. Olha só, eu estava com uma pessoa que ia para uma entrevista de emprego essa semana. E eu, conversando com ela, perguntei para ela: você já pensou na sua entrevista? Ela disse: algumas coisas. Falei: e se a pessoa perguntar qual é o seu maior defeito? Adivinha o que a pessoa perguntou? Qual é o maior defeito da pessoa, tadinha? Ela falou: o meu maior defeito talvez seja a dificuldade de trabalhar em equipe. Falei: aí sujou. Não, tem que trabalhar em equipe. Tem que trabalhar. E eu disse uma coisa para ela: nem que seja pelo amor ao próximo, você tem que trabalhar em equipe. Nem que seja pelo amor ao próximo. Porque eu olho para mim e eu vejo o quê? O velho homem praticando as coisas que só o pecado permite. Que a nova vida com Cristo não permite. Miserável homem que sou eu me pego fazendo isso. É por isso que o verso 24 está dizendo: miserável homem que sou. Agora, você hoje, ontem, esses dias, ou quando... Aqui está escrito? Não, mas tem algum lugar que está escrito. Ali, quando a gente chega ali no crachá. Está escrito, não está? Está ali. Está escrito aí, irmão? Miserável homem que sou, no crachá aí, ó. Está aí. Não está? É isso, não é aí. Quando você olha para isso, quando você percebe quem você é, não é triste isso? Não é triste? Você volta para lá. Por isso que você tem que dizer: miserável homem que sou. O que eu vejo? Eu vejo os frutos da paixão do homem. Esses frutos, eles me levam à morte e não à vida. Mas aí vem o verso 5. Ele me coloca nessa posição, mas ele tem um segredinho. Verso 5. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas nós, você olha o verso 5, estava quando, a Bíblia está dizendo, quando estávamos na carne. A ideia é que a gente é livre hoje, e a gente não pode viver mais na carne. O que tem que acontecer é que o homem velho, é que aquilo que o pecado faz comigo seja sufocado todos os dias. Eu quero dizer uma coisa para você. Imagine o seguinte: as pessoas mudam. Cuidado. As pessoas podem ser transformadas por Cristo.
Caráter não muda. Quantos anos tem essa criança? Esse moço? Quantos anos? 4 anos. Bom, ele está numa fase ainda que você, talvez... Você é pai dele? Não é não? O pai dele é outro, desculpa. Meu Deus, a que hora... Peraí, mas você é o que dele? Eu, amiga. Você é um cara muito legal. Você está de parabéns, você chega assim, vocês são namorados, casados? Casados, né? Vocês são casados? Você com ele com você. Isso. Ele tem filhos? Não tem, né? Mas vamos fazer de conta. Só de conta, vamos dizer, é seu tio? É seu sobrinho? Tudo bem, eu gostei de você. Você senta aqui como se fosse da família. Olha, legal. Muito bacana isso aí. Vamos imaginar, ele tem 4 anos. Essa criança está quase pronta. Quase. Se for um homem como eu prefiro a idade mais baixa, 36 meses. Eu criei meus filhos para ir para o céu pensando em 36 meses. Eu sei que existem psicólogos que falam que pode chegar até os 5 anos, 60 meses. Mas você pode ver, alguém aqui é professor ou professora em uma escola há muito tempo? Alguém aqui é? Você é professora há muito tempo de uma escola. Alguma vez você já se pegou conversando? Você é professor do quê? Dos pico-ruxos? Segundo ano. Aí essa criança chegou na adolescência. Aí o professor do ensino médio falou, fulano ou fulana fez tal coisa. Aí você lembrou, ele sempre foi assim. Já viu essa frase dentro da escola? Não é estranho isso? Ou você tem um filho que você falou assim, desde pequeno ele faz isso. Sim ou não? Já viu essa frase? Por quê? Porque a criança está pronta até os 5 anos. Caráter não muda, irmãos. A gente pode sufocá-lo. Então é o seguinte, se essa criança ela tem o costume de beijar os pais, ela vai sempre beijar vocês. Se essa criança não gosta de abraço, ela nunca gostará. Se essa criança gritar com vocês, ela sempre gritará. A questão é, um dia ela vai encontrar uma mulher, vamos só fazer uma brincadeira, tá? Não é para se ofender. Vamos lá, que não permita que ela grite. Ela pode ser transformada por Cristo. Mas se a mulher dele brincar com ele, ele grita. Você entende isso? O caráter não se muda. Nós podemos ser transformados pelo sangue do Senhor Jesus. Mas se a gente brincar, o velho homem, ele flora. Então nós estávamos na carne. Então o que a gente devia fazer? Servir a Deus, servir a Deus, servir a Deus. Nós estávamos na carne. Mas o verso 24 vem e traz a frase: miserável homem que sou. Vamos continuar. Bom, nós agora estamos libertos para viver uma nova vida. Você viu isso quando ele diz que nós devemos dar frutos para Deus no verso 4. No verso 5, ele freia a gente dizendo, olha, quando você estava na carne, então tome cuidado. O verso 6, ele vai te animar. Mas agora, temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Bom, estamos libertos e a nova vida não pode dialogar com a velha. É incompatível isso. É incompatível o velho homem conversar com o homem que é espiritual. Não tem conversa entre eles. Na verdade, eles guerreiam, é diferente. Não existe nenhum tipo de diálogo. Por quê? Porque houve um rompimento, houve morte, irmãos. Então, agora a questão é o seguinte: não existe dívida com o velho homem. Não existe compromisso com o velho homem. E não existe nenhum tipo de responsabilidade com o velho homem. Não existe isso. Nós não temos nenhuma relação com o pecado. A questão é que nós vamos chegar mais uma vez no miserável homem. Mas nós não podemos ter nenhum compromisso, nenhuma responsabilidade. Não existe dívida com o pecado, não existe isso daí. Eu sou miserável porque ainda estou nesta carne. Mas eu tenho que ter na minha vida, eu tenho que crer nisso, que não existe nenhum tipo de diálogo. Eu chego, ele está aqui dentro.
Está aqui dentro. Ele quer fazer um monte de coisa que não agrada a Deus. Eu não dialogo com ele. Então, agora nós estamos livres. Ótimo. Libertos. Agora chegou o momento de nós pensarmos na lei de Moisés. Né? Até agora a gente fez algumas aplicações, mas eu acho que agora é um bom momento da gente falar sobre a lei especificamente. Verso 7. Que diremos, pois? A lei é pecado? Porque a gente pode achar ruim que a lei exista, não é? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então vamos lá. Bom, o que ele está fazendo? Ele está citando o livro de Êxodo, eu leio para você, capítulo 20, verso 13, quer ver? Não, verso 17, perdão. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. É importante Deus dizer isso para nós? Claro que é importante, irmãos, em qualquer geração, em qualquer grupo de pessoas, em qualquer momento da história do universo. Por quê? Porque a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. O exemplo que eu tenho dado às pessoas é o seguinte: você lembra que você sempre achou seu tio mais legal que seu pai? Hein? Não, olha aí, não é? Você também achou? Não. Ah, se meu tio fosse meu pai. Ah, se seu tio fosse seu pai, não é seu tio. Ele é seu pai, ia viver com você todo dia, te enche as paciências. Seu tio não, seu tio chega lá, abraça, traz um doce. Essa é lógica do meu avô. Hã? Aí, ó, isso o tio, meu tio, ele vivenciou na vida, né? A grama do vizinho, a gente olha para a mulher do outro, ela é mais bonita que a nossa, o carro do outro é mais legal que o nosso. A gente é assim. Ué, vê o time de futebol. O time ganha. No dezembro ele é campeão. Janeiro perdeu 3 e a torcida está achando ruim. Não é assim? Nós somos desse jeito, a gente cobiça. A gente só quer o nosso benefício. Olhe para Caim. Olhe para Caim. Ficou com raivinha de Deus ainda, fez o que é errado, ainda ficou com raiva de Deus. É assim que a gente faz. Então tem que falar isso para nós. Nós precisamos saber o que é pecado e o que não é. E como que a gente sabe o que é pecado e o que não é? Através da lei. É assim que a gente descobre o que é errado e o que não é. Através da lei. E o verso 7 está dizendo para nós: poxa, mas isso aí, a lei é ruim? Não, irmãos, a lei é boa. A lei é um regulador. A lei regula a sociedade. Imagine um mundo que nos cruzamentos não existisse lei. A gente até se assusta. Tem não sei, eu acho que é verdade, mas de vez em quando aparecem uns negócios nessas redes sociais, Facebook, que o carro vai passando para lá, passa para cá, o cara vai atravessando e ninguém para nada. Você já viu isso daí? Não, é assustador aquilo. Onde é? Mas será que é verdade aquilo lá, mano? É verdade, não foi lá? Tá certo, não exagera, é brincadeira. Já pensou num mundo sem cruzamento sem lei? Não, irmão, tem que ter qual é a lei dos cruzamentos? Quem sabe? A lei dos cruzamentos. Como é que é? Se eu quero uma água? Ixi, gente, é melhor deixar para lá isso aí. Eu estou derretendo aqui, né? Hoje de manhã a irmã falou que a avó dela conhecia a música, que era nova. Essa música é nova. Ontem o irmão me chamou de idoso. Chamou, deixou passar na frente, na fila. Falou, não, idoso primeiro. Falei, gente, hoje eu vou jogar bola com vocês. Eu quero ver vocês com a de mim, esses moleques aí. Vou jogar. Como é que é? Vai ter futebol hoje? Vai. Você está querendo me desafiar, né, filhão? Zagueiro? Mas, gente, deixa pra lá. Vamos falar da Bíblia que é melhor, vai. Vamos lá. Bom, então você já pensou nisso daí? Não, é um regulador. Como é que é a lei do cruzamento? Como é que é? Tem um farolzinho, como é que chama em Marília? Farol mesmo, igual São Paulo? Semáforo, isso não tal. Eu fui outro dia, o cara falou sinaleiro, eu não sabia o que era isso. Estava em Curitiba, lá no sinaleiro. Eu falei, gente, mas o que é isso? Aí depois que eu me toquei, só pode ser um farol, mas sinaleiro é mais legal, né?
Tem um negócio lá, está escrito verde. Aquela brincadeira que eu fiz ontem, está escrito, ó. Tá marcando lá verde. Aquele negócio que eu falei, ninguém pergunta por que verde. Todo mundo sabe, eu posso passar. Não é a lei. Aí vem amarelo. Amarelo é aquele negócio. Eu começo a frear, opa, deu amarelo agora, deixa eu acelerar para ir embora. Sei lá como é que é o negócio. Aí você vê o vermelho. Para. Não é isso. Certo? E no casamento? Tem lei também? E no relacionamento entre pais e filhos? Olha só. Não, mais ou menos não. Mais ainda, perdão. Eu ia como é que se fala? Criticar. Não, mais ainda, é aquele negócio. Eu chego para o meu filho e falo 10 horas em casa. O mesmo grupo de pessoas está lá, ele e os amigos dele. O amigo dele, a amiga dela, o pai falou meia-noite em casa. Se a minha filha chegar meia-noite em casa, a minha, é pecado? É. E quem determinou o que é pecado ou não? Eu, porque eu falei 10 horas. Tem que regular, a lei regula. Regula o relacionamento. Tá bom, então a lei é boa, a lei não é ruim. Então se você, aqui deve ter lei também, aqui. Tem que ter lei aqui. Aqui tem alguém que tem que mandar. Certo? Tem que ter lei aqui. Aqui a gente não faz o que a gente quer. É ou não é? Certo? Mesmo que aqui seja um negócio mais livre, a irmã falou pode pular, pode pular porque ela falou para pular. Agora, se eu vou pular ou não, é outra história. Certo? Mas pode, porque ela falou que podia. Se todo mundo saísse pulando, o problema era dela. Depois ela se tratava com Deus. Ô minha filha, como é que é o negócio lá dos cangurus lá no acampamento? Não, mas eu sei que o pulo que a irmã estava falando era um pulo no ritmo, né? Para cima e para baixo, no mesmo lugar. É isso que ela estava falando, não estava falando para você sair pelo canguru, estou brincando. É livre algumas coisas. Tem liberdade aqui, mas tem regra. A lei regula, é bom. É bom. Não viva num mundo sem lei. Não pense no mundo sem lei. Não pense nisso. Não pense nestas coisas. Tá bom? Porque a lei, ela é boa, ela regula. E o que eu faço? Quando eu me deparo com a lei, eu me submeto a ela. Se eu conseguir me submeter a ela, eu não ofendo a Deus. Eu não ofendo você. É só me submeter a ela. Quando a lei chegar até a mim, eu chego nela, dialogo com a lei e me submeto à lei. Pronto. Fiz isso, não ofendo a Deus e não ofendo meu irmão. A lei, ela é boa, irmãos. E a gente não pode pensar que ela é qualquer coisa diferente, a não ser boa. Porém, o pecado não é bom. Romanos capítulo 3, não vai lá. Não é para você ir. Romanos capítulo 3, verso 23, todos juntos. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós fomos demitidos. Nós tínhamos uma posição, o Senhor Deus nos tirou de lá. O pecado fez com que Deus nos demitisse. Foi isso que Ele fez com a gente. Ele falou, você não tem mais esse privilégio. Pronto, saímos da posição que nós tínhamos com Deus. O pecado não é bom, irmãos. E aí eu tenho um grande problema. Qual é o problema? Eu peco. Miserável homem que sou. Se eu conseguisse me submeter à lei, tudo estaria bem. Se o pecado não me causasse a morte, tudo estaria bem. Mas o problema é que eu peco. E quando eu peco, eu ofendo você. A questão é essa. Eu pequei, eu te ofendo. Pense no farol. Passou o branco, veio o verde para você, você começa a acelerar. Eu no vermelho não respeito e passo. O que você sente aqui, ó? Fala para mim. Não é? Você se sente indignado, porque o outro não respeitou. É isso. Você está no trânsito, a pessoa vem pelo acostamento e quer entrar na sua frente. Você educadamente tem que deixar. Você tem que deixar, fazer o quê?
a gente não sabe o que aconteceu, mas o que você sente quando a pessoa indica o carro? Ela está errada, não pode fazer isso, não é? É aquele negócio, você vai para um relacionamento com uma mulher, com um homem, o que acontece é que você quer com ele, com ela, ter uma vida boa. Aí a pessoa só quer o benefício para ela, só quer o benefício para ela, só quer o benefício para ela, você se ofende. E você está certo. Só que junto com a ofensa que vem ao meu irmão, a pessoa que está ao meu lado, ao meu próximo, vem a ofensa a Deus. E eu vou dizer, a primeira ofensa não é na horizontal. A primeira ofensa está aqui, ó, na vertical. Aprenda uma coisa. O seu primeiro problema é com Deus. O seu primeiro problema não é com a pessoa que está do teu lado aí. É com Deus. Você não desobedece a sua mãe simplesmente. É porque você se revolta com o que Deus estabeleceu e ofende tua mãe. Então, a primeira coisa que ocorre é que você não consegue se relacionar com Deus. Se relacione com Deus para você ver. Como na horizontal tudo vai ficar mais fácil. O problema não são as pessoas, o problema sou eu. Miserável homem que sou. Não são miseráveis os meus irmãos. Não é miserável o próximo. Miserável homem que sou. É o que diz o texto lá, que nós estamos estudando. Irmãos, o pecado hoje não é bom. E quando eu ofendo a Deus, então o que acontece é que eu morro. Porque o salário do pecado, ele é a morte. E aí pede o texto que nós falamos, que eu falei agora com os irmãos, esse texto é Romanos, capítulo 6, verso 23. Olha só, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Pega esse texto e ligue no verso 8 agora. Olha só o verso 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência. Portanto, sem a lei estava o pecado morto. Guarde essa frase, tá? E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento, que era para a vida, achei eu que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Então aí está. Pecado não é bom. Eu ofendo meu irmão, eu ofendo a Deus, então eu morro por causa disso. É claro, irmãos, isso aqui é uma questão super difícil, é super difícil. O verso 8, ele traz para nós duas afirmações. A primeira dela nos deixa em apuros. A segunda delas, intrigado. Olhe para o verso 8, já estou acabando. Espera, deixa eu ver. Já estou acabando. Vamos lá, ó. Verso 8, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência. Meus queridos, você tem uma tradução diferente da minha. Quem tem uma tradução diferente da minha deveria aprender essa palavra, mas quem tem uma tradução diferente da minha, o que está escrito no lugar de concupiscência? Cobiça, que mais? Só desejos da carne, não é? Que é uma tradução boa. Concupiscência, desejos incontroláveis da carne. Então, olha, essa primeira parte do capítulo, do verso 8, do capítulo 7 de Romanos, nos deixa em apuro, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência. Sabe o que o Senhor Deus está nos dizendo aqui? Que a gente olha para a lei e não quer cumprir. É isso que está acontecendo. A gente olha para aquilo que determina para a gente e a gente não quer cumprir. Isso nos deixa em apuros porque isso traz a morte para nós. O restante do verso nos deixa intrigados, porque diz assim: portanto, sem lei estava morto o pecado. Puxa, o que causa a morte? O pecado. Se não existisse o pecado, não existiria a morte. Não era bem mais fácil não ter lei? Olha, está vendo o raciocínio? Está vendo? Oh, o que traz a morte para nós é o pecado. Não é isso? Ué? Hã?
Ah, temos. Está indo bem, irmão. É isso aí. Então, temos o pecado. Ele causa a morte. Não era mais fácil não ter lei para a gente não pecar? A Bíblia está dizendo aqui, portanto, sem a lei estava o pecado morto. Então vamos lá. Alguém pode argumentar. Ué, então por que a lei foi apresentada? Aí você pergunta para sua mãe. Porque foi ela que disse para você que o prato fica na mesa e você na cadeira. Não podia ser o contrário? Você sentar na mesa e colocar o prato na cadeira? Foi sua mãe que falou para você, quando você sentou no cadeirão, que não era para bater no cadeirão, para a comida não espalhar. Foi sua mãe que disse isso. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Foi ela que te mostrou, em primeiro lugar, o que é a lei. Você pediu, papai, mamãe, deixa eu ir no banco da frente. E a sua mãe disse, não, o seu lugar é aí atrás. Você percebe a impossibilidade de um mundo sem lei? Hein? Senhor? Tem que ter. Não é? Você percebe a impossibilidade de um mundo sem lei? Então pense nele. Em um mundo que não existisse lei. Pense nisso. Pense na revolta de Caim. Pense na revolta de Adão. E aí Deus nos abandona, porque é o seguinte, olha só. Quando Deus estabelece um relacionamento conosco, Ele cumpre, hein? Porque Adão e Eva pecam, e ao entardecer, quem estava lá? Deus. O que eu faço na pessoa de Adão quando eu ouço a voz de Deus? Me escondo. E Deus vai atrás de mim. Você já pensou no abandono de Deus? Eu fazendo o que eu quero? Estaríamos aqui hoje. É impossível nós pensarmos em qualquer mundo que não exista a lei. Ela é estabelecida nos simples relacionamentos. Nós vamos jogar futebol, imagine. Tem uma regra que fala, quando a bola passar da linha, saiu. Quando ela passar da linha, é gol. Quando você for derrubado depois daquela linha, é pênalti. Antes daquela linha, é falta. Agora vai tomar uma falta no meio de campo e falar, em mim é pênalti. Alguém vai chutar a bola lá dentro. Os gols eu estou vendo, os gols aqui. Alguém vai chutar a bola para cá, imagina, peguei a bola na lateral, pum! Bate aqui aqui, ó, entra aqui, ó. Aqui, na bateria. Vai entrar no buraco, não é gol. Para mim é gol. Não é gol. Nos simples relacionamentos existe lei. Se submeta a ela, por favor. Vamos ter pelo menos honradez naquilo que a gente determinou servir. Lembrando que a lei, ela é boa. A lei de Moisés, ela é a vontade de Deus ou não, irmãos? É ou não é? Não tenha medo de falar. A lei de Moisés, ela é a vontade de Deus? São fracos. Por que estão com medo? Ou essa mensagem é uma chatice, ou vocês estão com medo de falar que é a vontade de Deus. Ela é. Por isso que Ele determinou para o seu povo. Agora, ela é válida para nós hoje? Aí a gente discute em outro momento, tá? Mas a lei é boa. Toda a lei, ela é boa. Muito bem. Então, após a gente chegar nesse momento, a gente tem que pensar que durante um tempo, realmente você viveu sem lei, conforme está descrito aqui no verso 9. Eu, não de um tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. É verdade. Vamos só pegar aquele texto do Senhor Jesus, Marcos capítulo 10. Vamos lá? Marcos capítulo 10. Você lembra desse texto? Lembra sim. É certeza. Verso 13. Marcos capítulo 10, verso 13.
E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse. Mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os meninos a mim e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Ótimo. Você não entendia mesmo. Você vivia sem lei mesmo. Mas o mandamento, ele é inevitável. Como eu disse para você, quem apresentou a lei para nós foi a nossa mãe. Não ponha a mão aí. Muitas vezes, sabe o que você fez? Não fui eu. Não é? Quem te ensinou a falar isso para a mamãe? Foi o papai? Quando a sua mãe falar isso, você fale aquilo, hein? Não, né? Está dentro de você. E aí a sua mãe te acusa. Errado. É inevitável que o mandamento venha. É inevitável. Ele é apresentado para nós. O problema é que eu não consigo cumpri-lo. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Está entendendo o que está acontecendo aqui com a gente que é ser humano? A gente não consegue cumprir. E graças a Deus eu terminei. Vamos lá, terminar lendo apenas os últimos versos dessa primeira parte do capítulo 7. Vamos lá, meus irmãos. Tudo deu certo, graças ao nosso Deus. Bom, no verso 10, eu vou terminar aqui. E o mandamento que era para a vida, veja, que todas as vezes, irmãos, que eu e você, nós estamos diante de um relacionamento onde existe acordos, onde existe lei, isso é para o bem do relacionamento, sempre, para o bem. Então é claro que tem que trazer vida, não pode trazer rompimento, não pode trazer trauma, tá? Então olha só, e o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. É isso que eu tenho que pensar. Que aquilo que Deus determinou para nós, aquilo que nós concordamos e que não ofende ao Senhor, mais uma vez, a brincadeira, vamos lá, vamos pular todos, vamos bater palma. A gente concordou, não ofendeu ao Senhor, é bom, justo e santo. Todas as vezes que a sua mãe falou algo para você, eu quero dizer uma coisa, olha só, não é para levantar a mão, mas talvez alguém tenha tido um pai ou uma mãe alcoólatra aqui. Você que teve um pai ou uma mãe alcoólatra, ela nunca disse para você beber. Porque a lei dela é boa. Ela não consegue cumprir. O seu pai não conseguia cumprir. Mas ele nunca te deu e falou, beba que é bom. Fique como eu. Ele falou sempre, isso não é bom. Porque a lei é boa. Talvez as ações da gente, essas ações não são boas. Mas a lei é boa. A lei é santa. A lei é justa. O mandamento é bom, o mandamento é santo, o mandamento é justo. E todo mandamento tem que estar de acordo com a vontade do Senhor. E é claro que isso sempre trará o bem para nós. A questão é que eu sou um homem miserável. Baixa tua cabeça, fecha teus olhos. Obrigado, meu Pai, pela manhã. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Abençoe o restante do nosso dia. Em nome de Jesus. Amém. Então, quem virá para cá? Minha irmã? Muito obrigado.